Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, né, aqui no Caminhos. Eu sou a Sandra, sou psicóloga e psicanalista, faço parte aqui da equipe do Caminhos. Antes de tudo, eu queria dar alguns avisos, né, básicos aí, mas para a gente lembrar, de manter os microfones fechados, né, abrir na hora que, claro, no final que vocês forem falar, e as câmeras abertas, né, para a gente facilitar, né, criar um ambiente mais acolhedor, né, na nossa interação aqui. Eu estou fazendo essa introduçãozinha, em seguida o Aldo, que é o nosso convidado de hoje, ele vai trazer algumas reflexões sobre o filme, né, o filme de hoje, e em seguida a gente abre para as colocações e perguntas de todos, né? Isso poderá ser feito através do chat, né, que a Cecília, cadê a Cecília? A Manuela também, né, vai nos ajudar, né, relatando, vocês podem, então, relatar questões ou colocações, ou pedindo por lá mesmo para poder falar mesmo, né, aí, no caso, abrir o microfone, né. Quem precisa de certificado de participação, né, os estudantes, ou está precisando de certificado, a gente pede que vocês mandem um e-mail para o endereço caminhosnapsicanalise, tudo junto, @gmail.com. E aí vocês colocam o nome completo de vocês, que a gente manda o certificado. A Cecília vai colocar no chat esse endereço de e-mail, tá? Bom, até para localizar um pouco, quem não conhece ainda o nosso espaço, né? O Caminhos na Psicanálise é um espaço que nasceu a partir de um grupo de estudos, né, com colegas psicólogos e psicanalistas, ao qual eu me incluo, né, e que desde muitos anos tem se debruçado aos estudos e projetos em psicanálise. Esses colegas são, né, o Wilson Klein, que está aqui, né, nosso ex-professor em comum, o Anderson, a Valquíria e o Bruno, e outros que por aqui passaram com a gente e contribuíram, né, para essa construção. Então, o Caminho é um espaço físico, tá? Localizado em Sorocaba e que foi recriado, né, como todos os outros, na pandemia, né? Tivemos que fazer isso virtualmente, né? E outros que agora, né, com esse retorno, a gente já está retomando no presencial. Então, além do Cine Caminhos, né, funciona aqui também atendimentos clínicos e outros projetos, né? Tem o Telinha no Caminhos, que é uma versão do Cine ao público infantil, 2 grupos de estudo, o Em Tratamento, que trabalha o raciocínio clínico através de uma série da televisão, né, da HBO, utilizando sessões fictícias de análise. Temos 2 cursos que funcionam, que é o Conceitos e o Bases, né? Um é teórico e o outro que inclui também um processo grupal, né, utilizando a técnica de grupo operativos do Pichon River. E eventuais seminários clínicos e teóricos, às vezes a gente também faz, né? Tudo isso sempre com o objetivo de criar esse espaço de inspiração psicanalítica que provê um caminho de formação continuada e de compartilhamento e trocas, articulando outras ideias e pensamentos diversos, sempre em diálogo, né, com a psicanálise, né? Então, hoje, a gente, no Cine Caminhos, tem um filme, aliás, a gente, na sequência de um filme anterior que teve, né, que o tema também é mãe, né, hoje, então, é o filme Mães Paralelas, que será comentado pelo Aldo, né. A gente viu um comentário do Aldo, né, no Facebook, muito pertinente, até porque sabíamos da sua admiração pelo Almodóvar, né. Daí tinha que ser você, Aldo, para comentar esse filme. Né? Tudo que vem do Almodóvar é impactante, né? E as mensagens que ele traz ficam sempre resgatadas nas sutilezas, né? A partir de condensações, deslocamentos que se vai deixando em aberto
para a gente descobrir, né, ao longo do filme, né? O que me chamou a atenção no filme foi um aspecto do coletivo transgeracional, Aldo, tema que vem sendo discutido atualmente em psicanálise, né? Pensando na história e na transmissão, né, das sucessivas gerações que ficam no inconsciente, né? Seja no plano individual que coletivo, né? E o filme fala de mães duplas, paralelas, né? Também de afiliação coletiva por um povoado, uma comunidade, né? Ou num âmbito maior, né? Social, né? Num âmbito social. Também a questão da verdade, né? Não no sentido real ou concreto da palavra, mas de uma verdade ligada a uma realidade psíquica, né? Aquela que cada um constrói, né? Ao longo da vida, da formação de cada um, né? E isso num sentido individual e social também, né? E que isso apresentam nuances, né? De uma escotomização e, do outro lado, esclarecimento, né? Como polos de sobrevivência e, ao mesmo tempo, uma posição ética, né? E, quem sabe, tantas outras coisas, né? Que o Aldo vai nos trazer e o que virá da discussão depois, né? De todos vocês, né? Bom, só para dar uma pitadinha, Aldo. Agora eu vou apresentar para vocês o Aldo, né? Para a gente começar, né? Dar a palavra para ele, né? Então, o Aldo é Aldo Ambrosio, né? Ele é psicanalista, formado, né, no Departamento de Formação de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Ele é pós-doutor em História Cultural pelo Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e doutor em Psicologia Clínica na PUC, né? Então, Aldo, vai com você agora. Palavra. Bom, gente, sim. Eu pensei em conversar sobre o filme e elencar aí 4 elementos, né, para abrir a discussão, né. 2 a Sandra já adiantou, né, que é a questão política e digamos, né, a transmissão da história pelas gerações, né. Né, é a questão da verdade, né, e não a verdade, né, enquanto o termo revelado, mas essa verdade ética que liga, né, e que liga entre, né, os indivíduos nas relações que tecem entre eles. E 2 outros, né, que aí já são mais de cunho psicanalítico mesmo, né, que é o trato, né, que o Adorno fez da história enquanto recalcado, né, isso claramente aparece no tratamento que ele fez da frase do Galeano no final. E, né, aí, né, uma questão bem particular minha, né, interpretar o filme, né, que é a questão de uma possível saída, né, do falicismo, que é sempre estimulado nesses momentos de regimes, né, autoritários, né, totalitários, fascistas, né, que o Freud teve uma boa sacada em análise terminável e interminável, que uma única saída disso seria a feminilidade. Aí eu pensei, né, em tratar, né, o filme passando por esses quatro elementos, né? Aí, enfim, né, eu sempre falo quando eu vou falar nesses eventos públicos, né, como um bom obsessivo, né, eu fiz um texto. Aí eu vou seguir o texto, mas dando algumas, né, saídas dele, né, para não ficar uma coisa muito monótona aí, né, para os 30 minutos aí que eu pensei de falar, né, um pouquinho do texto e recorrer a algumas cenas do filme e para depois deixar em aberto, né, para literalmente, né, acolher outras interpretações, né, que enfim essa é a que, né, me ocorreu ao assistir o filme e bom, né, como a Sandra também já adiantou, né, eu sou
né, um fã do Almodóvar, né, assim, já assisti todos os filmes dele, então, eu gosto muito do Almodóvar, e também, né, outras linhagens teóricas também, né, de interpretação, né, sobre as questões levantadas, né, sobre o filme. Né. Então, eu vou começar aqui na questão do texto, né, que eu nomeei entre o político da vida e o político na vida, e vou seguir, né, o texto, vou trazer algumas cenas, né, do filme para, né, digamos, né, sustentar aquilo que eu estou afirmando, e depois, né, deixo em aberto aí para as questões, né, e outras trocas, né, possíveis de coisas que talvez eu não vi, né, no filme, né, ou outra abordagem, né, que talvez mude completamente, né, a minha própria impressão, né, do filme que eu assisti, né, enfim, plenamente possível quando se trata de um filme complexo, né, e tão interessante, né, nesse momento presente. Então vamos lá para o texto. Né. Então, falar de um filme de um cineasta conhecido e tecer comentários a partir de uma perspectiva distinta da crítica cinematográfica sempre joga o postulante em um terreno, em algum perigo teórico e retórico. Né? Eu ia falar um terreno movediço, no ato falho. No caso específico dessa empreitada, né, é o de observar de outro ângulo aquilo que o próprio diretor, talvez, né, não tivesse intentado ao produzir a sua obra, obedecendo a seus próprios critérios éticos, estéticos e políticos. Né? Que, enfim, né, por mais que talvez, né, o Almodóvar conheça muito de psicanálise, mas é pouco provável que ele fique se preocupando com teorias psicanalíticas ao produzir os filmes dele. Né? É isso que eu quero dizer com essa frase. Mesmo assim, né, apesar da pouca probabilidade do diretor Pedro Almodóvar, né, preocupar-se com a psicanálise, a produzir os inúmeros filmes que compõem sua carreira brilhante no mundo do cinema, dedique-me a fazer, na discussão desse encontro, uma leitura específica, com auxílio de alguns conceitos psicanalíticos, para sorver do filme elementos que permitam lançar questões sobre o nosso presente. Este sim, né, embebido de jogos de forças parecidos com aqueles que inspiraram o diretor a narrar, por meio das relações de aproximação e distanciamento de duas mulheres na iminência de tornarem-se mães, o tema delicado da ocultação de cadáveres pela ditadura franquista. Né, assim, o que eu quero dizer com essa frase toda? Né, assim, e foi uma primeira temática escrevida aquele comentário que circulou bastante no Facebook, né, que a gente entra, né, a gente chega, né, digamos, na escavação da fossa, né, de cadáveres, né, pela via da maternidade, né, assim, uma delicadeza muito grande do Almodóvar, né, de chegar, né, e encarar, né, a morte, né, principalmente essa daí, né, que essa sem rosto, sem dignidade, sem, digamos, né, sem os ritos, né, necessários para se fazer o luto, que os regimes totalitários têm, né, digamos, né, a praxe e o costume de fazer, né, haja vista aí, né, os mais de 600 mil mortos que a gente teve na pandemia, né, eles têm esse costume de entregar, né, aos desafetos esse tipo de morte. E, digamos assim, né, o Almodóvar teve esse cuidado, né, de falar sobre isso por uma coisa bem sensível e, digamos, né, na nossa cultura, né, apesar de nós psicanalistas não olharmos de uma forma tão angelical para a maternidade, mas a nossa cultura ocidental, né, a maternidade é vista como uma alegria, né, de dar vida a outro ser. Né? Então, ele escolhe, né, esse caminho, né, de chegar, né, digamos, né, na escavação da fossa, nos mortos políticos, né, por esse agenciamento aí, né, das duas mães, das duas mulheres que se encontram, né, em processo de maternagem. Né. Então, né, com essa problemática em vista, né, falemos um pouco da trama do filme. Né. Podemos dividir o roteiro, então, em 4 momentos. Um primeiro, né, é o encontro da fotógrafa profissional
Janes Martinez, né, a Penélope Cruz, né, interpretado por Penélope Cruz, com o antropólogo forense Arturo, né, o Israel Elejalde, né, para uma sessão de fotos. Começa assim, né, o filme, né? A Penélope está tirando uma série de fotos desse antropólogo forense que, a princípio, parece ser muito famoso, né? Parece ser uma eminência e trabalha aí numa instituição científica importante. Né? A princípio, né, o encontro seria tão somente com um profissional. Né? Só que, né, pelos afetos despertados em seu decorrer, a Jane sentiu-se à vontade para apresentar uma demanda do povoado de sua bisavó ao antropólogo, na expectativa de que este aceitasse o trabalho de escavação da vala de mortos políticos que continha os restos mortais de seu bisavô. E mesmo negando a possibilidade de articular sozinho a magnitude do trabalho, né, a proposta permitiu a Arturo articular um projeto, né, da instituição na qual trabalhava com a demanda do povoado. E do primeiro encontro após, né, o envio da documentação por James, né, tornou-se possível uma relação amorosa entre os dois que, enfim, resultou na concepção de Cecília, né, cuja maternidade James assumiu de forma integral. Né. Aí eu acho que vocês lembram, né, assim, né, eles se encontraram, ela falou da localização da fossa, né, ele se comprometeu de articular o envio, né, de toda a documentação, né, para a instituição onde ele trabalhava, e, né, com o encontro deles, né, eles tiveram uma relação amorosa que redundou aí na gravidez, né, da filha, né, da Cecília, que, quando tem o segundo encontro, né, no flashback, né, a James, ela assume sozinha a maternidade, né, cumprindo, digamos, a tradição da família dela. Né. A avó tinha sido mãe solteira, a mãe também, então ela estava seguindo, digamos, a tradição da família. Né. No segundo momento, né, é o encontro de James Martinez com Ana Manso, né, interpretado pela Milena Smith, né, enquanto companheiros de quarto no processo de tornarem-se mães. Né. Olhando o filme, né, isso é num corte de cena, né, ou seja, a partir do momento, né, que eles transam, né, calorosamente, né, no quarto de hotel, logo, né, corta a cena e elas já estão, né, companheiros de quarto conversando, né, sobre a respiração, né, no momento aí de ter os filhos. Né. E esse segundo corte, né, é um momento importante do filme, é demonstrar de simetria, né, na relação com a maternidade, no que tange a posição tomada por uma mulher adulta e profissional já estabelecida, e a de uma ainda adolescente insegura e cujo processo seria alheio à sua vontade. Né? É visível nesse encontro, né, uma certa adoção, né, de Ana por James, né, ao perceber o quanto a jovem encontrava-se perdida na relação conflituosa que mantinha junto à mãe, desejosa de ser atriz, e o pai, né, completamente indiferente ao que acontecia com a vida da filha. Né. Acho que vocês acompanharam, né, na cena do hospital em que chega, né, a Teresa, né, a mãe da Ana, e de vislumbre já dá para perceber, né, assim, a negação, né, ou uma certa resistência com o fato da filha estar grávida, né, e no decorrer da história, né, a gente fica sabendo, né, que a gravidez foi, né, resultado, né, de uma espécie, né, de estupro, enquanto que a espécie de abuso, né, enquanto que a menina estava numa festa se divertindo. Né, e bom, né, por todas as existências, né, da Teresa e, digamos, né, na relação dela com a filha, né, logo ela se compromete, né, com a profissão de atriz, né, que enfim era o intuito da vida dela, inclusive para casar e sair de casa, né, ou seja, não era a concepção, não era a maternidade, sim o tornar-se atriz. E esse conflito se agudiza, né, com a questão de precisar cuidar da filha grávida. Né.
enfim, ela fica meio que sozinha, né, para dar conta da maternidade, né? Nem a mãe nem o pai a acolhem nesse momento, né? Ela tem uma relação mais amistosa com a Janice do que com os próprios familiares nessa relação aí de maternidade. Um terceiro momento, né, que, digamos, instala aí um certo conflito e tensão, né, no filme, né, é a descoberta, né, da troca dos bebês no período de observação na maternidade, né? Isso a gente fica sabendo, né, no filme, quando o Arturo, né, vai visitar a James, né, enfim, né, de imediato ele não reconhece a Cecília enquanto filha dele, e a James, né, desconfiada, já que ela não tinha tido relações sexuais com outro homem no período, ela própria ela faz um exame então de maternidade, né, descobre não ser mãe da criança, né? Bom, né, quando tem, né, o segundo desfecho, né, que ela se encontra, né, com a Ana, né, no bar, e descobre, né, que a filha da Ana havia morrido, né, digamos, né, contrata a Ana para ser, digamos, a babá da filha dela. Ela também faz, né, o exame de maternidade, e então fica sabendo, né, que a Cecília, na verdade, é filha da Ana, né, e que a filha da Ana já havia morrido, né, de uma morte súbita, né. Então instala-se aí, né, um conflito que vai dar, digamos, né, um divisor de águas no filme, né, porque a princípio, né, a Janice ela tenta, né, negar, né, a existência do conflito, só que ela não consegue, né? Por, digamos, né, uma questão ética da vida dela, uma questão ética política dela, né, ela, em determinado momento, ela decide, então, contar, né, a verdade, né, que é o segundo eixo aí, né, que eu estou trazendo para discutir o filme, né? Ou seja, ela decide contar, então, para Ana, né, que a Cecília seria filha dela, né, mesmo com o preço, né, alto, né, de perder a criança, né? Ou seja, há um custo nessa declamação aí da verdade entre as duas, né? E bom, né, apesar, né, do estabelecimento desse conflito, né, e uma, digamos, né, aparente separação, né, de início, né, digamos, né, pela descoberta, né, da verdade entre a relação das duas, o filme, então, ele ganha, então, um desfecho final, né, que dá a resolução desse conflito, de quem vai ficar com a criança e quem vai cuidar da criança, se tem, né, digamos, né, a boa nova, né, a boa notícia de que o projeto, né, que inicia, né, o filme, que é a demanda que a James leva para o Arturo, né, se descobre que a fundação aceitou o trabalho, né, de pagar lá a escavação, o Arthur assumir, né, digamos, né, a, a coordenação do trabalho, né, e os arqueólogos começarem, então, né, a escavar a vala, né, dos mortos políticos, durante, né, um trabalho aí sério, rigoroso, para estabelecer, então, a verdade do regime, né, que é a segunda verdade que vem. E, bom, né, enquanto desfecho final, né, a gente vê aquela cena muito chocante, né, deles tomarem, então, fazerem todo aquele movimento, né, de resgate da memória com as velhinhas do povoado, né, e para iniciar as escavações, e aquela cena da inversão, né, de quando eles terminam de escavar, né, e expõem, né, digamos, né, a caveira dos cadáveres dos mortos políticos, né, o Amador faz um corte de cena
e coloque, então, os vivos, né, na mesma posição da vala, né, dos mortos políticos outrora ocultados. E, bom, né, e logo depois o filme é fechado com aquela frase chocante do Eduardo Galeano, né, de que, por mais que, né, os humanos tentem esconder a história, né, uma hora, né, a história ela aparece, né, aparece com aquilo que se tentou, né, colocar de fora do curso, né, do movimento da própria história. E aí, bom, né, entro aí então para ir fechando, né, com a interpretação psicanalítica disso, né, que pensar a história assim, né, de que algo, né, que é ocultado, né, ou que é retirado de cena, de alguma maneira, né, ele retorna, né, por algum tipo de sintoma, né, é como a gente pensa, né, é o recalcado na psicanálise, né, assim, aquilo que a gente não quer ver, não quer lidar, não quer, digamos, né, se lembrar, ou literalmente, né, por uma talvez reação traumática, né, foi retirado do curso corrente da consciência, isso de alguma maneira, né, retorna de forma disfarçada, né, por meio dos sintomas, né? Então, usar, né, digamos, a frase do Galeano, usar esse jogo de verdades entre as duas, dessa maneira, digamos, ambivalente, ambígua, né? É uma tentativa, parece, do Almodóvar, né, de tratar a história enquanto recalcado, né, para, digamos, fazer uma crítica aí específica, né, aos regimes totalitários, né, que justo, né, tentam, né, contar, né, uma história mítica baseada, né, em origens fraudulentas e, digamos, né, retirar de circulação, né, ou a luta política existente, né, desqualificando-a ou, né, tornando-a inócua, ou literalmente, né, no caso desses mais totalitários, né, realmente retirando de circulação, né, digamos, né, os resistentes políticos de determinada época, né, assim, todas as ditaduras, né, elas têm essa, digamos, essa marca, né, no caso lá do franquismo, né, foram 200 mil pessoas desaparecidas e que devem se encontrar em valas escondidas. E na ditadura brasileira, né, a gente sabe também, né, de mais de 30 mil pessoas aí que, né, se encontram aí sumidas, né, e ainda, digamos, esperando aí, né, serem reconhecidas ou, né, localizadas para que se prestem aí o culto, né, devido pela morte delas, né? Então, essa mensagem, né, do Almodóvar, né, de mostrar isso, né, assim, naquela virada de cena, né, no momento em que, né, os mortos são expostos, né, os vivos, né, digamos, né, ocupam a vala, né, parece querer dizer, né, que enquanto, né, a verdade, né, ou, né, aquilo que foi ocultado, né, pelos regimes totalitários, né, não vir à tona, né, parece querer dizer, né, que somos nós, né, que acabamos ficando numa espécie de limbo, né, enquanto mortos-vivos de um sistema totalitário. E, bom, né, como sai disso, né, que, enfim, é outra interpretação aí que eu fiz do filme, né, e por isso nomear em meu pequeno texto, né, entre o político da vida e o político na vida, né. O Freud, né, ele escreveu um texto bem interessante chamado Análise Terminável e Análise Interminável, em que ele mostrava que, né, em determinados momentos durante o processo analítico, né, havia momentos em que os analisandos
passavam por uma espécie de regressão, né? Eles começavam a melhorar, começavam digamos, né, a ter um certo benefício, né, do desaparecimento dos sintomas neuróticos ou uma retomada mais qualificada da vida, né? E, de repente, a partir disso, havia uma regressão, parece, para um certo gozo, aí, um certo benefício secundário com a doença, né? E o Freud identificou, né, nisso um certo ingresso da energia livre, né, que ele nomeava enquanto, né, agressão, ou, né, um desfusionamento da pulsão de morte, que, né, tanto reforçava, né, o que ele chamava, né, de inveja do pênis lá nas mulheres, né, algo questionável atualmente, né, quanto complexo masculino, né, assim, de uma certa falicidade, né, dos pacientes diante dos analistas, né, de meio que não abrir mão, né, de determinadas posições. E ele, nesse texto, ele apontava que a saída, né, para isso seria uma certa assunção ou uma certa aceitação da feminilidade em si, né? Tanto nos casos masculinos quanto nos casos femininos. E isso não no sentido de uma certa passividade, né, mas num certo reconhecimento, né, de uma certa renúncia, né, de uma totalidade em termos de demanda. E isso, para ele, seria uma certa maneira, né, de conseguir atravessar, né, tanto um ambiente, né, marcado por muita falicidade, né, por muita disputa fálica, quanto, né, individualmente, né, essas regressões do sintoma num momento em que a pessoa estivesse melhorando, né, com o benefício da análise. E se a gente observa no filme, aquele momento, né, que a Janis ela resolve, né, renunciar, né, digamos, né, ao objeto, né, que seria o filho, né, a Cecília. E em nome, né, de uma postura ética, né, verdadeira, né, entregar a criança para a verdadeira mãe, assumindo, né, o custo da possibilidade tanto da perda da relação com a amiga, né, que elas estavam bem próximas já, né, em termos de amizade, quanto à perda, né, do próprio objeto narcísico dela, né, a perda da criança por quem ela estava, digamos, né, já muito apegada, né, enquanto mãe, é um momento, né, que a gente pode localizar aí, né, a ascensão aí de uma certa feminilidade, né, de renunciar, né, em termos técnicos aí, né, ao símbolo da felicidade, né, assim, aquilo que demonstraria mais força, né, mais poderio, e, né, se colocar numa posição, né, em que pode ter uma circulação menos, digamos, contaminada, né, por quem tem ou não tem alguma coisa, né, e mais próxima, né, de uma relação em que se pode trocar coisas, né, entre aqueles, né, que compartilham, digamos, né, sejam imaginário, sejam valores, sejam, digamos aí, uma ética de vida comum, né? Aí, enfim, eu termino com, né, esse breve relato, né, do texto do Freud, que me parece, né, ser um indicativo, né, de como que dá, né, para dentro de um ambiente, né, contaminado pelas disputas, né, fálicas, né, se a gente pensar no Brasil, né, vamos pensar aí nos Viagras, né, todos os escândalos aí das forças militares, né, com
com a questão de confundir, né, o falo enquanto uma coisa simbólica com o pênis, né, o quão necessário, né, está sendo para construir coisas comuns, né, coisas mais, digamos, né, da ordem da democracia, né, em que dá para realizar trocas simbólicas mais significativas, né, o quanto, né, digamos, né, uma percepção, né, da feminilidade em si, né, talvez poderia, né, ajudar, né, nos ajudar, né, a todos nós a construir, né, ambientes menos belicosos e mais propícios, né, para trocas simbólicas mais significativas. Aí é isso, gente, sim, né? Passei aí, eu acho, pelos 4 né, itens que eu queria levantar aí para a discussão do filme, né? Assim, de chegar, né, no horror da morte, né, pela questão, né, da maternidade aí, né, que é o que propicia, né, a vida, né, dentro aí, né, do humano, né, assim, né, via maternidade, né, que chegamos ao mundo, né, a questão da verdade, né, e a verdade, né, tratada nesse sentido ético, né, assim, não a verdade enquanto prestação de contas, né, enquanto revelação, né, mas a verdade enquanto vínculo que permite, né, uma relação aí genuína entre pessoas que, né, têm alguma identificação com valores, com ideias, com questões ético-políticas e estéticas comuns. Esse trato, né, da história, né, enquanto recalcado, né, que parece uma particularidade como a Almodóvar quis trazer nesse filme, né, ao criticar aí o período franquista, né, digamos, né, apontar, né, para esse período difícil que estamos passando com esses retornos desses, né, governos aí próximos ao totalitarismo, né, essas que já têm sido nomeados enquanto democracias liberais, né, por alguns autores. Né, de tratar, então, a história enquanto recalcado, né, assim, que é preciso, então, trazer à luz, né, tudo aquilo que, digamos, né, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, o americanismo, as ditaduras latino-americanas realizaram em termos de violência, né, e de, digamos, morte daqueles que não eram considerados, né, iguais, né? E, por fim, né, para, digamos, né, conversar entre a gente, né, essa saída, né, freudiana aí da feminilidade, né, enquanto um recurso, né, para construir relações, né, menos calcadas, né, na rivalidade, na competição, né, no desgaste ou, né, digamos, né, na diminuição do outro para poder se existir, e mais, né, em relações de troca, né, de solidariedade e possibilidades aí, né, de construção, né, de ambientes, né, menos danosos. Né? Aí é isso, gente, minha leitura do filme e, digamos, né, o que trouxe, né, para a gente tecer aí uma conversa daqui para frente. Puxa, Aldo, que legal, né? Acho que você acrescentou bastante, né? Assim, eu estava aqui pensando um monte de coisa, né? Estava lembrando daquela cena, Aldo, na qual as duas estão na cozinha, né? Cozinhando ali, e aí está se falando desse trabalho, né? Que vai fazer ali na vila, né? No vilarejo, de desenterrar, né? E a Ana diz assim para ela, o passado já foi, né? Esquece o passado, vamos pensar de agora para frente, né?
E ali acontece uma coisa interessante, né? Porque ocorre uma briga entre as duas, um desentendimento, né? Porque ela fica indignada, né, com aquela fala, né? E se a gente pensar, a Ana vem de uma família, né, muito rica, né, burguesa ali, né? E o quanto que, pensando nisso que você falou, né, daquilo que a gente vai recebendo, né, no transgeracional, aí o quanto que a Ana tem muitas Anas, né, por aí que pensam assim, né? O quanto que essa questão do que vai passando, né, de geração em geração, né? E você vê, a Ana era uma pessoa muito assim com um íntimo muito bom, uma pessoa boa, né? Mas ela estava atravessada, né, por toda essa questão, né? Então achei bem interessante, né, de pensar como que a gente se encontra, né, um pouco com esses pontos cegos, né? Às vezes nós também, né, por causa desse atravessamento, né? Uhum. E é interessante nessa cena que a Janice fala, né, que é uma fala do pai dela, né? A Sim. Ana falou sem se tocar, né? E Exatamente. muito provavelmente o pai dela era do outro lado, né? Sim. De enterrar mesmo os mortos e seguir em frente, né? Uhum. Já Os a Janice mortos não, e né? tudo mais, né? E tudo mais. E a Janice, pelo tudo que dá para entender, é de uma tradição anarquista, né? Assim, a bisavó, a avó, né? O bisavô, né? Dá a entender que eles estavam do lado do anarquismo aí na Guerra Civil Espanhola, né? E muito provável que o pai da Ana fosse franquista, né? Sim. Bom, gente, tá aberto aí, tá? Eu vi que o Clay está com a mãozinha levantada, não sei se tem alguma coisa no chat, as meninas vão falando aí para a gente. Clay, pode falar, pode abrir. Tá bom. Boa noite, boa tarde a todos. Obrigado, Aldo, pela exposição. Eu fiquei muito satisfeito, sobretudo porque ela tangencia os problemas atuais, contemporâneos, né? Não só brasileiros, mas, ao que tudo indica, mundiais, né? Ao que tudo indica em nível planetário, o que é lamentável. Mas, por outro lado, né, eu ouço o que você diz e assisti o filme também, uma certa sugestão, né, como se o filme sugerisse um debate a respeito da perversão, dos aspectos perversos, vamos dizer assim, infiltrados ou eu não diria nem recalcados, mas latentes, né, na própria cultura. E acho que isso está bem posto, seja no anseio por regimes totalitários, né? A gente ouve isso na população, né? Um anseio por alguém que represente um pouco esse falo do qual você fala, e, mais especificamente, eu acho que talvez seja um pouco do nosso interesse, no âmbito da prática psicanalítica, né? Que é o que o Freud vai abordar aí no análise, né? Não chega a falar exatamente da questão conversa nesse texto, mas o quanto na relação analítica, o tema da perversão, esse mais silencioso, mais silente, né, e pouco ressaltado, né, pouco abordado, né, até porque, no meu ponto de vista, a perversão ganhou, infelizmente, uma conotação de maldade, de coisa marginal, e aí eu não sou marginal, então eu não sou perverso, né? Não tenho perversões dentro de mim, né? E acho que quanto mais a gente puder trazer o tema da perversão para dentro do debate psicanalítico, nós vamos alcançar, com certeza, a possibilidade de ver exatamente essa relação que o Freud traz a respeito da feminilidade e os atos perversos analíticos que, na verdade, solapam o progresso do paciente ou acabam... Né? Então, na verdade, não quero me estender muito e queria apenas indicar esse traço, né, da conversão como uma possibilidade absolutamente presente nos regimes totalitários, é indiscutível isso, né? E num lugar onde a gente está tratando de saúde, né, de saúde mental,
como você bem aborda, né, também presente isso, né, só que de um modo silente, né, uma espécie de uma ética um pouco cínica, né, da gente não abordar isso, né. Eu só queria lembrar uma ocasião, nós tivemos a visita da Vanessa aqui no nosso espaço, né, Vanessa Schwenk, que trata exatamente da questão da educação e desses aspectos, e houve uma live, né, chamou muita atenção, justamente o lançamento do livro dela, acho que vocês devem ter tido a oportunidade de assistir, em que o Flávio Ferraz, né, um psicanalista do SEDES também, destaca uma coisa extremamente importante no meu ponto de vista, né, que é, hoje em dia, no âmbito da divulgação da psicanálise, uma espécie de negação da negação, né? Então, quando a gente oferece uma prática psicanalística, o exercício da psicanálise, desconsiderando, né, a castração, né, desconsiderando a insuficiência necessária para poder existir a psicanálise, a gente nega a negação, né? E aí oferece uma psicanálise, vamos dizer, capitalista, né, nesse sentido, que perverte todo o sistema psicanalítico ou todo o pensamento psicanalítico nesse sentido. Eu, particularmente, acho isso um tema mais do que urgente, considerando o cenário que a gente tem vivido político, né? Político, e que vai ao encontro do seu título, né? Vai ao encontro do seu título. Então, se você puder abordar um pouquinho isso, já que você está envolvido com a psicanálise, com o departamento, acho que isso a mim parece muito importante. Obrigado. Bom, né, nesse Klein, né, fica mais realmente encoberto, né, o tema da perversão nesse filme, né, assim, ele não fica escancarado, né, que assim, né, que os outros do Almodóvar, eles são mais escancarados, né, se você pegar Kiki, por exemplo, né, e a perversão ela tá, né, bem escancarada, né, assim, de uma ninfomaníaca num jogo de três perversos, né, um voyeurista, né, um psicopata e aquela que faz as filmagens, né, que se dizia, digamos, uma psicóloga, né, e a Kiki, meio que ninfomaníaca, ela fica meio que abobalhada, né, num jogo perverso bem sofisticado, digamos assim. O Kiki dá para ver a questão da perversão bem, né, explicitado, digamos, e, né, um pouco de forma caricata, mas é bem a perversão mesmo sendo dita, né? Outro filme dele que é interessante sobre perversão é A Pele que Eu Habito, né? Lá do dermatologista que digamos assim, né, ele captura o rapaz e faz ele se transformar, né, digamos, na esposa morta num acidente de queimadura, né? E bom, né? Outro é Maus Hábitos, né? Que também ele trata a perversão bem de forma escancarada, né? Do convento, né? Que é a madre que é viciada em heroína, ela pega uma cantora, né? Enfim, né? Que perdeu lá a glória dela e traz para dentro do convento, e as duas ficam jogando, né, com digamos, os castigos, né, com as demais madres que têm nomes, inclusive de excremento, esterco ou algo do gênero. Agora, nesse, né, é uma coisa mais sutil, né, que, enfim, né, eu acho que outro elemento que aparece a perversão no trato do Almodóvar é a canalice dos homens. Né? Se for pensar no pai da Ana, é um canalha, né? Assim. Entende? Quando a Teresa também ela conta né, de tudo que ela teve que passar para conseguir, digamos, se separar do cara, né? É uma canalice, né? Assim, então tem no Almodóvar essa, digamos, né, essa alusão, né, à perversão, né, direta, né, com certos filmes, e em alguns filmes em que isso não aparece diretamente, né, a gente
ver esse elemento da perversão na canalice masculina, né? Que, enfim, né, tem muitos, né, canalhas, né, que ele retrata, né? Lembro também Tudo Sobre Minha Mãe, né? A Lola, apesar de ser uma transexual, né, é uma canalha, né, também, né, com as mulheres, né? O que ela faz, né? Assim, em termos como as pessoas sofrem ao redor dela, ela fica assistindo tudo, né? Então, se dá para né, localizar aí a questão da Veloilo, né? Isso da lei, né? Ela ser válida para uns, né? Mas ela não ser válida para aquele que, digamos, né, a desafia, a transgride, e não no modo legal da transgressão, né? É uma transgressão já sabida, né? É meio que um desmentido, né? Um disse que não disse, né? A lei vale para todos os outros mortais, mas, né, para mim não, né? Preciso respeitar essas coisas, né? Se dá para localizar uma coisa nos, digamos, né, personagens do Almodóvar, é a canalice dos homens, né? Assim, todos são canalhas, né? Nesse filme aí, o Arturo não, né? É alguém que não é um canalha. Agora, né, se você pegar os outros filmes, a maioria dos homens eles são canalhas, né? Penso também a mulheres à beira do ataque de nervos, né? Lá o Dom Juan lá que seduz aquele monte de mulheres, elas ficam todas enlouquecidas por ele, é um puta de um canalha, né? Então, assim, né? E aí parece que o pai da Ana, né, é um tipo canalha, bem acanalhado mesmo, né, assim. Por isso aí que eu aventei a hipótese que muito provavelmente não é falado no filme, mas ele deveria ser franquista, né, assim, pela riqueza, pelas facilidades políticas que aparecem nas falas, né, quando a Teresa descobre que a Ana está trabalhando para a Janis, ela fala, né, assim, porque você não procura teu pai, pega um emprego de advogado em algum lugar em Valença, né, pelo jogo político, né, não está explicitado, mas dá para perceber que ele faz parte de um grupo de homens aí que, né, além de canalhas, né, como nós temos muitos aqui no Brasil, né, fazem parte desse governo, diga-se de passagem, eles são perversos, né, nesse sentido aí, estrito do termo, né? Assim, a lei vale para o outro, agora não, né, para mim. É mais ou menos isso. Permeia todo o nosso momento, né? Sim. Eu queria me E é desculpar, bem mas essa coisa que o Freud coloca, né? É preciso renunciar a isso, né? Sim. Em análise terminável e interminável, né? É preciso tanto o homem quanto a mulher renunciar a isso, né? Para, né, seja ter o benefício da cura, seja para fazer boas trocas, né, com o outro. Né? Aldo, queria me desculpar, mas eu caí aqui, caiu a minha conexão, eu tive que reiniciar aqui o celular. Eu perdi algum pouco, mas não vou deixar de olhar a gravação que a gente tem aí depois. Tá. Mas eu respondi pela canalice, que você for pegar os personagens homens do Domador, todos são canalhas, né? Sim, você sim, tem, sim. né? Mulher à beira do ataque de nervos, é um puta do Dom Juan, né? O pai da Ana é um canalha, né? O próprio Pedro Cabito lá, né, o dermatologista é um puta de um canalha, né? E aparece, né? Os personagens masculinos geralmente são canalhas, né, nos filmes dele. Né? Eu acho que é o modo dele dizer, né, da perversão, né? Sim, sim. Na sociedade aí espanhola. Né? Você fala o centrismo aí, né, que você está abordando aí, né? Obrigado, muito obrigado. Imagina. Tem alguma coisa no chat, meninas? Tem. A Sandra Maria está perguntando se você, Aldo, poderia repetir aí a nova nomeação dos regimes democráticos. Assim, tem um grupo de filósofos
que eles estão nomeando isso enquanto democracias iliberais, que é como se, né, por exemplo, a do Viktor Orbán, né, na Hungria, é como se mantivesse o jogo democrático do voto. Agora, digamos, a tomada de decisão, as decisões de governo, elas são engendradas entre a equipe econômica e o judiciário. Então, assim, você tem uma fachada democrática, já que, né, as pessoas são eleitas pelo voto, né? Agora, a pressão popular, ela não tem valor algum no jogo político. Na hora de tomar decisão, digamos, né, de colocar o governo em funcionamento, na hora de decidir os projetos do governo, o que vale, né, são as decisões da equipe econômica conjugadas com as decisões do judiciário. Aí um certo grupo de filósofos estão nomeando isso enquanto democracias iliberais, né, já que o jogo da pressão popular ele não demove mais digamos, o representante político e nem os representantes legislativos. É como se tivesse, né, executivo e legislativo, agora, na verdade, quem manda, né, é o judiciário e, digamos, os técnicos da economia. Alguém mais quer se colocar? Pode também falar diretamente, não precisa escrever, se alguém quiser. Eu gostaria, Sandra, posso falar? Bom, Virgínia, claro. Então, tá bom. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Aldo, né, querido colega. Sim, Aldo, sabe o que eu fiquei pensando? Quando eu soube que eu viria a esse encontro, fiquei tentando resgatar a memória do filme, que, né, já vi tem um tempinho, né? E eu lembro que quando eu assisti, bom, primeiro tentar, né? Estávamos todos ávidos, né, por um bom cinema, né? Depois da pandemia, por uma volta, né? Do Almodóvar, enfim, tentando me concentrar com aquela beleza estonteante, né? Da Penélope Cruz e aquela coisa toda. O final, né, do filme, lógico, que quem está acostumado com o cinema europeu, quando está lá na vala, né, os corpos vivos, eu putz, o filme vai acabar agora, certeza absoluta, eu que lide com essa castração esfregada na minha cara, né? Então eu lembro que quando eu terminei de assistir, ficou a coisa da verdade, muito pulsante, né? O tempo todo a verdade vindo à tona, né? Na Penélope e no companheiro, mesmo quando o companheiro chega e fala para ela, esse filho não é meu, né? Esfrega na cara dela, esse filho não é seu também, né? Que é a que faz, né? Ela ir lá e fazer o teste. Mas você sabe que hoje, curioso, quando eu pensei que eu ia te escutar, o que me veio também quando eu assisti foi assim, né, o filme vai fazendo um paralelo, né, além de ser mães paralelas, com o início da vida, o nascimento e o fim, né, a morte, né, dos perseguidos pelo regime ditatorial. E aí fiquei pensando, Aldo, enquanto eu te ouvia aqui, né, o início e o fim. É a primeira investigação da criança na vida, né, de onde viemos e para onde vamos. E aí fiquei pensando também, quando você trouxe, por um acaso, naquele texto que você colocou no grupo, você não tinha colocado sobre análise terminável e interminável. Você trouxe hoje, concorda? Foi, sim. Então, aí quando você traz esse texto, quando você trouxe esse texto, em que Freud conversa, né, ele dialoga com Ferenczi nesse texto. Sim. E aí eu fui parar num outro texto de Ferenczi, só que de lá atrás, 1908, que é Psicanálise e Pedagogia, né? Que ele se apoia ali no que Freud vinha elaborando sobre a pesquisa sexual infantil. Tem um texto de Freud de 1907, eu acho que o nome não vou saber ao certo, Esclarecimento Sexual Infantil, alguma coisa assim, em que Freud faz uma crítica sobre a hipocrisia, né, que os pais e as escolas, né, lidam com essas perguntas, né, da investigação sexual das crianças, do início e do fim da vida.
né? E aí fiquei pensando na verdade, quando você fala, né, que uma verdade, quando escondida, cria sintomas, cria sofrimento, né? E Freud propõe, diferem-se também nesse texto que ele escreve, né, que houvesse uma verdade ética dos adultos com as crianças, uma relação mais horizontal e não vertical, pautada, né, na mentira, na hipocrisia, e que eu acho que, de alguma maneira, foi o que me ocorreu aqui conversando com tudo que você foi colocando. E é curioso, eu voltei 30 anos, né, porque a análise terminava em 37, eu volto para 1907, né? Mas não sei, queria te ouvir um pouquinho sobre, né? Não sei isso que eu associei aqui enquanto te ouvia, se você acha que é possível ou não, foi o que me ocorreu aqui. Sobre a questão da verdade? Não, sobre isso tudo. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre sexual, isso, senhor Aldo. Né, que na análise terminava e interminável, Freud até brinca com isso, né? Que ele fala assim, que nada adiantaria falar para a criança sobre a verdade do sexo, que é muito provável que ela preferiria ficar na investigação dela, né? Com o desenvolvimento inacabado que ela tem, né? Que seria muito mais interessante. Talvez para ela seria muito mais interessante continuar na investigação dela, né? Nas fases lá, né? Da oral, anal, fálica, do que ouvir, né? Que aquilo vai terminar, aquilo vai naufragar no Édipo e, bom, né? Ela vai ter acesso a uma sexualidade genital depois. Né? Agora, aí na questão ética, né, com a verdade, eu fico pensando aí, na verdade, no Lacan mesmo, né? Que o Lacan fala que a verdade é não toda, né? Na relação que se constrói mesmo a verdade, né? E digamos, né? E às vezes talvez o indivíduo ele não aguente, né? A verdade toda, né? Imagine aí no filme, né? Se de cara, digamos, né? A Jane conte tudo para para Ana. Não ia dar muito certo, eu acho. Né? Tamanha incoerência, né, dela, né? Tamanha incoerência, se a gente pensar. Ela está lutando pela verdade, por tudo aquilo, e de repente ela se vê, né, reproduzindo, né, essa coisa toda aí da mentira, né? Agora, é aos poucos mesmo, né? Porque a gente que é analista, né? Assim, você não pode chegar e contar tudo, né? Digamos assim, como se fosse uma vingança, né? Olha, você está completamente desconhecido sobre você, então toma, né? Como se fosse uma, né? Falar tudo para chocar, né? A pessoa, né? O indivíduo, né? E vejo aí, né? No que você coloca é nessa questão mesmo, né? De a verdade ser não toda mesmo, né? É nas partes, né? E na relação, né? Ao construir, digamos, uma relação ética com o outro, parece, né, a meu ver, que vai sendo possível, então, né, abrir, né, mais caixinhas para se ter acesso, né, a mais verdades, né, sobre si e sobre o outro. Né, que, se a gente for pensar na relação das duas, né, a Ana ela amadureceu bastante junto com a James, né, ela foi se tornando mais adulta, né, e digamos, né, tendo possibilidade de saber mais sobre si, sobre o mundo, sem que isso reverberasse enquanto crueldade para ela. Isso me fez lembrar de uma cena, né, que ela tinha acabado de conversar com a mãe mandou uma mensagem pedindo desculpas, e ela fala para James, né, que ela estava cansada de ser cruel com a mãe dela. Né? E ser cruel com a mãe dela era interpretar a verdade enquanto, né, algo que fere. Né? E ela começou a interpretar, né, com o convívio com a James, a verdade enquanto algo que dá sustentação para uma relação. Né? Eu acho que é aí que está meio que o fio da balança, né? Que você não conta uma coisa para alguém se a pessoa não aguenta, né? Aquilo que ela vai ouvir, né? Isso não é nem verdade, né? É crueldade, né? Você chegar aí, pumba, né?
enquanto, né, que, né, no caso aí, né, eu coloquei política da vida e na vida, né, assim, quando você literalmente tem uma relação ética com o outro, né, tem um compromisso de desvelamento ser aos poucos, né, à medida que, né, o indivíduo vai ganhando força, né, para ter acesso àquilo que ele precisa, né, porque pode soar de outro jeito, né, assim, contar de vez as coisas, né? E é meio que como Freud trabalha a questão do sexual nesse texto, análise terminável e interminável. Não adianta nada você contar para criança, sei lá, né, quando ela está se havendo ainda com a analidade, né, você contar que isso vai passar, né, que ela pode, sei lá, né, largar o controle que ela imagina ter sobre esfíncter, que ela vai ter acesso a uma sexualidade genital depois, né, ela vai preferir ficar pensando que, né, existem, né, ativos e passivos ainda, né? É mais interessante para ela pensar assim do que aceder a um novo patamar de verdade, né? Aí, bom, né, um pouco eu acho que é assim também na pesquisa desse filme, né, na pesquisa política, né, dele e na pesquisa ética dos personagens, né? Né, a Ana era uma menina muito maltratada, né, assim, pela família, né? E com a Janice ela começou a ter uma outra relação consigo mesma, né? Uma relação mais consistente, e a partir daí, né, foi possível, então, né, falar para ela as coisas que ela precisava ouvir, né? Ela dava conta, né? Aí não sei se te respondi, Virginia. Sim, aí você retomou a Lacan e voltamos a Lacan. Cada um alcança a verdade que é capaz de tocar, né? Obrigada, Aldo. E é crueldade, né? Se chegar, a pessoa ainda não está pronta e... Que eu lembro no Lacan o jogo dos 3 prisioneiros, né? Assim, precisa da relação com o outro, né? Para ter a liberdade, né? Mesmo que todos já estivessem livres, né? O carcereiro já tinha colado lá as 3 bolinhas brancas, né? Estavam os 3 livres, né? Mas precisava toda uma relação, né, de aproximação, distanciamento, de observação de quem se precipitava e de quem ficava para trás, para decifrar o enigma, né, e ficar livre, né? Aí acho que com a verdade tem esse jogo, né, de precisar ser aos poucos e pelas metades, né, cada um guardar uma parte, né, de ninguém ter a verdade, né, que aí contrasta com os regimes totalitários, né, que tenta transformar a verdade numa coisa ôntica, né, assim, um detém a verdade. Não, né, a verdade surge da relação, né? Fiquei pensando naquele momento também, né, que o Freud se depara, né, lá com as histéricas, né, a teoria mentirosa, né, a mentira, né, essa coisa da verdade e da mentira, né, o quanto que também ele traz, né, o conceito da realidade psíquica nesse momento, né, e como isso é construído, né? Me veio em mente agora, Aldo, por associação, aquele primeiro texto da Klein, né? Que é o primeiro paciente que ela atende, né? Que na verdade é o filho dela, né? E que ela vai construindo, né? Na criança esse movimento, né? Especificamente, né? Da questão da onipotência, da potência e da existência de Deus, né? Que a Clara era ateia, né? E o marido não era, né? Então o menino falava, mas como é isso, né? O que está em cima, né? O que está em cima, o que está embaixo? Você vê, a criança já vai construindo dentro dela, né? Uma verdade, né? Que a gente está falando em política, em totalitarismo, né? Começa aí já, né? Assim, muito cedo, né? Então, eu concordo, né, com essa questão, né, de que é uma coisa muito construída, muito sutil, né? Eu fiquei muito identificada, né, com a Janice quando ela ficou naquela situação realmente muito difícil, né? Como é que você tem um bebê? Eu fiquei até meio assim indignada. Como é que ela entrega esse bebê, né, para a Ana, né? Devolve assim, parece tão fácil, né? Mas
é muito sutil isso, né? Uma coisa muito forte, né? Outra coisa que eu me lembrei, ligando com a canalice, né? Que você falou, a partir do que o Klein trouxe, né? Eu fiquei pensando também, né? Pensando naquilo que você falou também da aceitação da feminilidade, né? Da mulher, né? O quanto que no filme mostra também, né? Homens mortos, né? E mulheres lutando, né? Para reconhecê-los, né? Então, achei bem bonito isso. E daí, se a gente pensar nas duas, né, que tiveram um bebê com homens que parece que... Né, o quanto que também não dá para aceitar, né, que a mulher está sozinha nisso, né? Existe o homem, né, ali, presente, né, que é o pai, né? Então, acho que tem uma valorização, por outro lado, também, né, do masculino ali, né? Muito bonito, assim. Mas era isso. É que eu falei da feminilidade atravessando a todos, tá? Sim. Homens enquanto valor mesmo, né? Uhum. Que inclusive é o que salva o Fausto do Mefistófeles. Ele, né, o Fausto, no final, ele consegue se livrar do pacto lá com o diabo, assumindo a feminilidade dele. Juntando aí com Freud. Aldo, um pouco, acho que desse conflito que a Sandra falou, tem uma pergunta aqui no chat, que é da Andréia Rosa, que ela coloca aquele momento que ela descobre, né, toda aquela situação, e que ela troca, que ela coloca um novo número, né? E aí a Andréia Rosa pergunta, seria como se ela não quisesse se haver com toda aquela situação? Eu acho que no primeiro momento, sim, né? Ela tenta negar, né? E isso é natural, né? É traumático, né? Enfim, né? Ela descobre, né, que o filho não é dela e que a filha dela está morta, né? Assim, né? É difícil mesmo, né? Ela tenta negar, né? Agora, né, pelo compromisso que ela tem, né, com ela mesma, né, com a tradição política que ela segue, enfim, né, com os afetos despertados na relação né, com a Ana, ela não consegue, né, levar a cabo essa mentira, né? Estava sendo mais dolorido, né, sustentar a farsa do que, né, chegar e contar, né, a verdade, né? Mas ela tem que fazer um esforço muito grande, né? Que é isso que eu estou dizendo aí da questão da feminilidade, né? De renunciar mesmo, né? Ela renuncia a um objeto muito valioso, né? E com a renúncia ela consegue aí criar uma outra qualidade de relações, né? Mas não é fácil, né? Assim, se a gente for pensar, né, e se colocar no lugar dela, né, seria uma coisa muito realmente difícil, né? Assim, eu sou mulher, não tenho a mínima noção do que seja ser mãe, né? Mas eu fico imaginando, né? O que é isso, né? Você já está pegado com a criança, já desenvolveu toda uma boa relação e você descobre, né, que a tua filha mesmo morreu, né, e que não é tua, e para ser coerente consigo mesmo, você vai ter que entregar para outra pessoa, né? É difícil, né? E foi uma construção que elas fizeram juntas, né, até chegar a essa possibilidade, né? E bom, e deu certo no final, não teve outro filho, né? Mas até então foi uma puta renúncia, né, de renunciar a algo muito valioso para ter acesso, né, a um outro tipo de relação, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Das mães, né, do Almodóvar, a Janis, ela quebrou aí, né, com a feminilidade, fazendo essa renúncia, ela quebra um pouco essas mães que ele vem trazendo no filme dele, né? Queria que você falasse um pouquinho do papel tanto da mãe e do homem também, que parece que ele apresenta uma sociedade espanhola diferente, né? Uhum. Então, eu não sei dizer muito bem do que mudou, né? Assim, por que ele fez esse filme desse jeito, né?
acho que é a questão mais política mesmo. Do anterior para esse, já tem uma modificação assim, dos personagens. Né? O Dor e Glória também, que é um filme quase autobiográfico, né, que ele fez, você tem uma mudança de qualidade dos personagens. Né? Ele faz toda uma retrospectiva da relação dele com a mãe dele, né? Assim, um filme muito bonito. Né? Essa é a única explicação que eu consigo dar, é justa a questão política mesmo, né? Porque as personagens anteriores não fariam isso nunca. Aquelas personagens que apareciam nos outros filmes. Né? A Janice é muito diferente, né? Agora, é justo quando ele está tratando literalmente de um movimento político, né? Assim, dá para ver que ela é uma mulher engajada, né? Assim, e aparece vários signos, né? Tem a camisa, né? Que nós deveríamos ser todas feministas, né? Tem toda, digamos, né? A genealogia da família dela, né? Que se você for pegar, é uma família anarquista. Então tem toda uma simbologia, né? De uma tradição política que ele está mostrando, né? De forma disfarçada, mas ele está ali apontando. Talvez aí a diferença da qualidade dos personagens, né? Talvez mais próximos dos personagens reais, né? Dessa tradição, né? Que quando ele fazia a crítica com personagens mais fictícios, né? Que o Klein pontuou muito bem, né? Da questão da perversão. Né? Assim, a perversão atravessa toda a obra do Almodóvar. E nos outros filmes ficava muito escancarado, né? Todos os outros. Entende? Aí eram personagens mais afetados mesmo, né? Mais próximos digamos, de pessoas comuns. E esses não, né? São pessoas mais aí politizadas, né? Que estão trabalhando e, digamos, sendo representadas no filme. Eu consigo, assim, responder sobre isso. Porque será, né? Talvez, que justo é um até filme de idealizado, 2021. Né? Assim, né? A Janice aí talvez até uma maternidade idealizada. Não é? Sim. Eu estava pensando, né? É justamente um filme tão atual, né? Que é o último dele, de 2021, né? Ele faz essa mudança, né? Ele traz de forma sutil, né? Esse escamoteamento, né? Porque será, né? Parece que quanto mais a gente vai ficando civilizado, né? O Freud fala isso nos textos sociais dele, né? A gente vai ficando pior, né? Assim, menos humano, vamos dizer assim, né? Uma coisa que tocou bastante para mim também, Aldo, foi pensar, né? Toda aquela construção que eles foram fazendo, né? Para resgatar, né? Quem era quem, né? Nos esqueletos, né? Nossa, eu achei aquilo muito bonito, né? E aí eu fiquei pensando como que a memória, né? É um negócio assim que está muito vinculado aos afetos, né? Porque aquela descendente lá, ela vai lembrar do chocalho, né? Que o pai, uma memória tão antiga, né? A outra é a aliança, né? Que é o símbolo, né? Desse vínculo, né? Com a esposa, né? Então achei bem bonito isso, né? Que talvez é um viés, né? Assim que nos salva, né? Do esquecimento, né? Assim, os afetos. Né? Que aí é tratada a memória como recalcado mesmo, né? Sim. Memória histórica enquanto recalcado. E o trabalho de arqueólogo, a gente pode pensar que igual o nosso, né? Exato, do psicanalista. Eu achei interessante também esse encontro deles, né? O arqueólogo e a fotógrafa. E a fotógrafa que, às vezes, as fotos é que marcam, né? A memória, né? Achei bonito também. Quem mais, gente? Quer fazer um comentário? Tá, vamos deixar livre, né? E cada um também pode falar, abrir o microfone.
Todo mundo silencioso. O silêncio fala também, né, Aldo? Bom, espero ter sido bom, né, pelo menos. Sim. Um tema bastante intenso, né? Assim, achei legal a ideia do Klein. A gente podia pegar um filme, né, do Almodóvar que a gente possa explorar bastante, né, essa questão, ainda mais, né, essa questão da perversão, que é uma coisa bem atual mesmo, né? Então, a perversão né? dá para pegar vários, né? Assim, pegar Kiki, Sim. A Pele que eu habito, daria para fazer né, até um evento maior, né? Assim, pegar vários. Sim. A Sandra quer dizer alguma coisa? Enfim, a gente leu a pergunta. Não, Sandra, a minha internet está muito ruim, por isso que eu fico desligando a câmera. Eu quero agradecer muito, adorei. Estou aqui pensando muitas coisas, minha cabeça está fervendo. É só isso, muito obrigada, gostei demais. Obrigado, Sandra. Bom, Aldo, eu acho que ainda tem mais um tempinho para coragem, se alguém ainda quiser fazer um comentário, né? Mas eu queria te agradecer muito mesmo, Aldo, porque eu achei que foi muito rico, né? Eu sabia que ia ser, porque você realmente é muito especial, né? Quando se trata dessas análises, né? Principalmente desse diretor que você gosta tanto, né? E, assim, né, obrigada por você ter aceitado também, ter vindo, né, com generosidade. E vamos ver, quem sabe algumas outras trocas a gente possa fazer aí, né? Eu gostei bastante também, né? E de vir, né, nesse nosso espaço, conhecer, né? Eu acho que foi um encontro, assim, que me parece que foi muito, na minha percepção, né? Muito próximo, muito tranquilo, igual você é mesmo, acolhedor, simples, né? Eu acho que você foi colocando de uma forma muito simples, né, as coisas. Teve uma troca espontânea, né? Bom, eu particularmente gostei muito, né, Sandra? A gente tem uma relação muito boa, né, de carinho, a informação foi muito legal, assim, nossa amizade. Enfim, né, entenda aí o trabalho que eu tive aqui, o carinho que eu tenho por você né, e por extensão a todos que estão aí, né, junto a você, que imagino que são tão especiais como você é. Né? Uhum. Sim. E aberto para próximos convites, né? Sim. O que o Clark falou aí daria uma outra boa conversa, né? De fazer um seminário sobre perversão, a gente escolher alguns filmes do Almodóvar, até escrever um artigo depois, né? Isso mesmo. Né? Uma boa. Quem que tá... o Klein, né? Escreveu aqui que agradece, né, Klein? Fala aí. Eu posso falar em vez de escrever, eu queria deixar registrado. Não, eu quero agradecer, pelo menos o que me suscitou, vai na direção exatamente da formação e da prática, da análise, que sempre me toma, né? Eu sempre muito preocupado com isso. E eu acho que a colaboração do Aldo veio, para mim, né, na minha escuta aqui, veio nessa direção. Porque acho que a gente tem que ficar muito atento mesmo, né? E essa onda, né, de verdades e de soluções em pílulas, né? A psicanálise não é uma pílula. Né? A psicanálise não é uma pílula. Então, eu acho que mais conversa sobre essas, com pessoas inteligentes, assim como o Aldo, nós carecemos disso, né? Especialmente em tempos de estupidez. Né? Estamos num tempo de prevalência da estupidez. Então, ouvir falas inteligentes arrefece a nossa cabeça, né? Fica bom. Muito obrigado, Aldo. Muito obrigado mesmo. Agradeço, claro. Então, tá bom. Obrigada a todos vocês também, quem colaborou, quem no silêncio também estava super atento aí a tudo, construindo junto, né? E vamos ter um próximo filme, né, Milena?
A Milena, que é a próxima convidada. Parece que é uma série de filmes de mães, né? Obrigada, Sandra. Fala do filme que você vai falar, que vai ser agora o filme de maio, mas que vai ser dia 1º de junho, né, menino? Isso. Antes eu queria agradecer o Aldo, porque eu cheguei aqui sem ter assistido o filme que ele propôs, né? E eu achei muito surpreendente, assim, a maneira que ele pôde articular a questão da maternidade com a esfera política, né? E é muito importante que a gente possa pensar, né? E depois a Virgínia trouxe um pouquinho sobre pensar das crianças, né? Que relação é essa que a gente tem e estabelece com as crianças desde a origem? E aí eu acho que tem um pouquinho a ver com o que eu trago, né? Aí para o mês de maio, mas que vai ser no 1º de junho, que é um filme chamado Tully, que ele é estrelado pela Charlize Theron. Não foi um filme assim, aquele blockbuster, né? Eu acho que poucas pessoas o conhecem, mas é um filme muito tocante que fala sobre as demandas e a exigência da maternidade, né? E sem esquecer também que o pai está aí nessa cena, né? Então, a minha proposta é falar desse filme, poder falar um pouco da mulher e também como cidadã e agente social e os custos que tem essa maternidade, né? E quais são as soluções possíveis, né? Não só do indivíduo, mas também do ponto de vista político, para a gente poder sustentar a sociedade e sustentar algumas mudanças que são tão necessárias, né? Então é um pouquinho aí da proposta. Se puderem assistir o filme, ajuda também, porque hoje eu fiquei um pouquinho mais tímida por não conhecer os personagens, não saber exatamente do que se tratava, mas achei muito bacana, fiquei muito interessada em me aprofundar aí no que o Aldo trouxe. Mas obrigada, Sandra, também pelo convite, tenho também uma deferência e um carinho enorme por você, e agora pelo Caminhos na Psicanálise também. Obrigada, menina. Foi bom que você já fez o marketing aí, né? Que a gente sempre engata em outro, né? Então, daqui a pouco você vem de novo, Aldo, na próxima vez. Então, tá bom, gente. Olha, uma boa noite para vocês. Fala, Aldo. Não, estou sempre à disposição, convidando. Sim. Então, uma boa noite para vocês, obrigada por tudo, né? E vamos seguir, né? Vamos ver o que as reverberações que virão, né, para nós, né, como pessoa, como família, como sociedade, de todas essas reflexões, né? E vamos continuar refletindo, né? Então, um abraço, viu, para cada um. Obrigada, Aldo. Tchau. Beijo, abraço para todos também. Foi um prazer estar junto com vocês e, né, precisando, me convide de novo que estamos juntos. Pode deixar. Tchau, gente. Tchau, gente.